Oi, gente. Mais uma vez os bolsonaros humilhados na internet, porque a internet nunca esquece, né? E o vídeo constrangedor do Bolsonaro desmontou toda a narrativa do Pix. Vamos ver e compartilhar e conversar sobre isso. Vamos lá. Confusão e conspiração seria o título perfeito para um filme sobre a família Bolsonaro. Depois da reunião de Flávio e Eduardo com Trump, os Estados Unidos anunciaram novas tarifas aos produtos brasileiros por causa do Pix, que, segundo eles, se tornou uma opção para que os brasileiros evitem sistemas estadunidenses como cartões de crédito ou carteiras de aplicativos. Nisso, eles estão certos e a população agradece. Veja a explicação do ex-BBB e economista Gil do Vigor sobre o assunto. Por que os Estados Unidos estão tão incomodados com o Pix, minha gente, que voltaram a criticar dizendo que o Pix prejudica as grandes empresas? Desculpa, só se prejudica as empresas americanas, né, minha gente? E aqui um ponto importante é que o nosso Pix maravilhoso, ele é um sistema que ele foi criado e operado pelo Banco Central, ou seja, é uma infraestrutura pública, diferente do que eles têm nos Estados Unidos, que eles também têm meios de pagamento para facilitar, só que eles dependem de empresas privadas, entendeu? Só que o que acontece, com o nosso Pixzinho, ele acabaram reduzindo, gente, drasticamente o espaço dessas empresas dentro do mercado brasileiro. Só que não é isso que o livre mercado faz, você cria um sistema mais eficiente para disputar. E é importante falar que o nosso Pix, hoje, ele é o meio de pagamento mais usado no nosso Brasil, sendo que mais de 90% dos adultos no Brasil, eles utilizam Pix. São mais de 150 milhões de pessoas, bilhões de transações por mês são feitas, funciona 24 horas por dia, é instantâneo, entendeu? Para pessoa física, super gratuito. Então, assim, não consegui. Ele tocou num ponto importante. O Zelle não funciona 24 horas por dia, além de ser operado pela rede privada e além de depender do funcionamento de cada banco. Ou seja, tem uma variação entre os bancos. Mas, enfim. Entender a crítica que ele está fazendo a essas grandes empresas que acabam sendo prejudicadas. E isso é diferente dos Estados Unidos, que tem o Venmo e o Zelle, que eu também já usei, gente, entendeu? Eles não têm a mesma escala do Pix, nem têm também a mesma integração com empresas, que é o que facilita as transações pra gente aqui. Agora sim, gente, dizer que o Pix é uma concorrência desleal, eu volto a perguntar, desleal pra quem? Pelo amor de Deus, gente, porque para nós brasileiros não parece. E o Pix, ele faz algo muito simples, ele reduz custo, ele tira o intermediário, ninguém precisa ficar no meio. Isso acaba mexendo diretamente nesse modelo de negócio das grandes empresas. Mas assim, desculpa, parece que o Pix não é ruim. Na verdade, ele é eficiente e ele ajuda todos nós. Então não é um problema. Mas enfim, é só um ponto aqui. Então, cara, fica com o teu sistema eficiente para lá e deixa o Brasil agir com a eficiência dos seus sistemas financeiros. E se estão achando ruim, criem um tão bom quanto o nosso. Desculpa. Importante lembrar que, apesar do sistema de recebimento e pagamento através do Pix ter começado a funcionar em 2020, no governo de Jair Bolsonaro, não foi a extrema-direita que desenvolveu o programa, diferentemente do que eles gostam de dizer. O Pix começou a ser estudado e desenvolvido em 2016 pelo Banco Central. Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor? Sem pagar taxa. Mas como mentira tem perna curta e na internet tudo se acha, foi resgatado um vídeo de coletiva do então presidente que sequer sabia o que era o Pix. Parabéns pelo Pix aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamento. Tem uma no terceira semana que vai praticamente desargumentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem técnico. Aí, André, eu não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Não tomei conhecimento, vou conversar essa semana com o Roberto Campos. Esse é o pai do Pix? Ah, gente. Vocês têm que compartilhar esse vídeo. A gente tem que fazer isso aqui viralizar. Olha que vexame. É demais. É demais. E assim, a gente já sabia que o Bolsonaro não sabia de nada de economia, quanto muito menos teria tido qualquer interferência nesse processo. A equipe técnica que começou a estudar isso foi a equipe técnica do governo Dilma. Durante o governo Temer, essa equipe técnica avançou. A equipe técnica, não é mérito do Temer. E o Banco Central tem autonomia, porque durante esse período, vamos lembrar, passou a tal da autonomia do Banco Central. Aí, a interferência que no passado Lula e Dilma tiveram, né, começou a não existir mais. Durante o período Temer, o Temer praticamente não tinha interferência nenhuma. O Bolsonaro, menos ainda, porque a independência do Banco Central ela foi aumentando com o passar do tempo. A autonomia do Banco Central. Né? E aí, enfim, dizer que o Bolsonaro, que nem sabia o que era, é o pai do Pix, tá querendo enganar trouxa. Consegue enganar os trouxas. Os trouxas caem. Saiu, gorda.
Beleza, André? Mas voltando aos Bolsonaros de agora, após a visita à Casa Branca e o anúncio das tarifas, Eduardo Bolsonaro deu entrevistas em que citou uma forma de pagamento semelhante à usada nos Estados Unidos, um sistema privado de negócio. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo. O vídeo em questão é esse aqui. E esse foi o pedido que nós fizemos. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar, eles têm interesses. Pois é, segundo ele, dá para negociar, botar o Pix na mesa de negociação. E ele compara e diz que o Zelle é o Pix dos americanos. Só que o sistema é completamente diferente. É administrado por bancos, mas é que tá, um cara como o Eduardo Bolsonaro, que representa os interesses privados, que é lacaio dos Estados Unidos, ele não consegue ver as diferenças, ele não compreende as diferenças, porque não interessa ver, porque interessa servir aos interesses das empresas de cartão de crédito, aos interesses dos banqueiros. Aliás, amizade com banqueiro é um negócio que a família Bolsonaro entende, não é verdade? Onde as nossas economias se... Por que ele trouxe o assunto do Zelle junto com o Pix? Qual foi o interesse de Eduardo Bolsonaro? Ele falou assim, em colocar, se o Trump tá bravo com o Pix e Eduardo Bolsonaro tá falando que eles têm o Zelle, que é semelhante ao Pix, na cabeça dele, né? Porque não tem comparação nenhuma, dá pra interpretar que ele tava querendo rolar uma... Dá pra interpretar, sim. Vamos continuar aqui a braveza de Eduardo Bolsonaro. Onde eu tenha dito, porventura, algo nesse sentido. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Tem esse vídeo aqui também que tá viralizando do dia em que foi implementado e divulgado para todo mundo o Pix. E aí perguntaram pro Mito. E aí, Bolsonaro, e o Pix que vocês fizeram aí? Olha a resposta dele. Parabéns pelo Pix aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamentos. Tem uma do Tarcísio da semana que vai praticamente tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias. Tá mostrando de novo o vídeo. Gente, é muita vergonha alheia. É demais. É demais, né? É muita vergonha alheia. E aí, olha... A gente tem que, inclusive... Essa coisa do Pix foi oportuna porque permite esclarecer a população que não só dizer que Bolsonaro é o pai do Pix é uma mentira estapafúrdia, não só ele não sabia nem o que era, como agora o aliado dele, o Donald Trump, o aliado dos Bolsonaros, aquele que o Eduardo Bolsonaro foi lá para pedir ajuda no Tarifaço 1.0, para tarifar produtos brasileiros e para fazer a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, está agindo contra o Pix a serviço dos interesses das empresas de cartão de crédito estadunidenses. Enfim, é isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz uns nossos cursos. Pode também ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, divulgando nossos cursos, ideia de esquerda. Tem um link explicando como é que faz isso. Você vai ter o seu link e você não vai gastar R$1. E se você conseguir que pessoas comprem o curso, você vai começar ganhando 20% em cima do valor do curso. E se você vender 13 cursos, cursos que divulgam ideias de esquerda, que ajudam a militância a aprender, a estudar, a conhecer sobre marxismo, sobre o pensamento de Gramsci, cursos feitos por mim. Você ganha dinheiro assim, você pode ganhar dinheiro assim, eu acho uma iniciativa muito boa. E se você quiser ajudar o canal, você também pode mandar um Pix para o andretj@terra.com.br, que é o Pix do canal. Você gostou desse vídeo? Provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.